Bom dia! Hoje, na disciplina de Administração e Economia, vamos falar de elasticidade, bem como suas aplicações. Os componentes do grupo são Emanuel Silva Lima, Letícia Rona Coelho Lima, Matheus Felipe Cavalcante Enes e Maíla Fernandes Farias Medeiros. O nosso trabalho vai desde o que é a elasticidade, passando por elasticidade da demanda, elasticidade da oferta e uma breve conclusão do que iremos abordar. Bom, o que é a elasticidade? É uma medida do tamanho da resposta dos compradores e vendedores às mudanças das condições do mercado. Ou seja, a elasticidade vai estar sempre medindo a sensibilidade de uma variação em relação a determinada variável importante, como o preço. O preço é uma variável importante. À medida que há uma mudança no preço de um bem, existe uma resposta nisso. Entrando na elasticidade da demanda, temos a elasticidade de preço da demanda, que mede o quanto a quantidade demandada reage à mudança no preço do bem em questão. Essa demanda ela pode ser elástica ou inelástica. O bem tende a ter uma demanda elástica quando a quantidade demandada responde substancialmente à mudança no preço. E o bem tende a ter uma demanda inelástica quando a quantidade demandada responde pouco à mudança nesse preço. A elasticidade de preço da demanda vai vir mostrar o quanto o consumidor está disposto a deixar de adquirir determinado bem à medida que seu preço aumenta. E nisso nós temos alguns determinantes que vão me influenciar, como a disponibilidade de substitutos próximos. Bens com substitutos próximos tende a ter uma demanda mais elástica, porque fica mais fácil trocá-los por outro. Exemplo, a manteiga. Quando há um aumento no preço da manteiga, o consumidor pode facilmente substituir a manteiga pela margarina. Bens necessários e bens supérfluos. Bens necessários tendem a ter uma demanda mais inelástica, enquanto os bens supérfluos tendem a ter uma demanda mais elástica. Exemplo de bens necessários são consultas médicas. Mesmo que haja um aumento no preço das consultas, a demanda não cai substancialmente, em comparação ao aumento do preço de uma maquiagem, considerado um bem supérfluo. Só que isso também vai depender do que o consumidor acredita ser necessário, o que ele acredita ser supérfluo. Por exemplo, uma pessoa que não prioriza a saúde e trabalha com estudo de maquiagem, vai considerar a maquiagem um bem necessário mesmo com o aumento do preço. Definição do mercado. A demanda na definição do mercado vai depender muito dos limites traçados. Podemos ter mercado de uma forma mais restrita e mercado de uma forma mais ampla. Mercado de uma forma mais restrita tende a ter uma demanda mais elástica, enquanto o mercado de uma forma mais ampla tende a ter uma demanda mais inelástica. Um exemplo de mercado de uma forma mais restrita é uma pessoa ir no supermercado comprar um sorvete de sabor napolitano. Mas o sorvete de sabor napolitano aumentou de preço. Essa pessoa pode simplesmente substituir o sabor do seu sorvete por mais barato. E exemplo de mercado de uma forma mais ampla, a gente pode falar dos alimentos, como exemplo, arroz. Mesmo com o aumento do preço do arroz, as pessoas não vão simplesmente cortá-lo da compra ou substituí-lo por outro. E, por fim, horizonte de tempo. Bens tende a ter uma demanda mais elástica no horizonte de tempo mais longo. Com exemplo, a gasolina. Mesmo com o aumento do preço da gasolina, a demanda não cai substancialmente. Isso vai demandar um tempo. Os consumidores eles vão se adaptando, vão trocando de automóvel por um que consuma menos, vão trocando o carro próprio pelo transporte público e assim vai. Na lei da demanda, quando o preço aumenta, a quantidade cai, da mesma forma que quando o preço cai, a quantidade aumenta. E a elasticidade vai vir quantificar isso, quanto que cai, quanto que aumenta. E por isso que existe o cálculo da elasticidade de preço da demanda, que é dado pela variação percentual na quantidade demandada, dividido pela variação percentual do preço. Mas quando a gente está analisando dois pontos de uma curva, às vezes podemos obter valores diferentes, indo do ponto A para o ponto B um valor e do ponto B para o ponto A outro valor. Para isso não acontecer, existe um método que é chamado método do ponto médio, que é dado pela quantidade final menos a quantidade inicial, dividida pelo ponto médio das quantidades. Da mesma forma, o preço final menos o preço inicial, dividido pelo ponto médio dos preços. E assim você calcula a elasticidade de preço da demanda, que é dado pela variação das quantidades, dividido pela variação do preço. A variação da curva da demanda implica no nível de elasticidade que um certo produto tem no mercado. Quando essa curva está na posição mais vertical, ela tende a ser inelástica, o produto, né? E quando a curva está mais próxima da posição horizontal, ela tende a ser mais elástica. Há 5 tipos de curva de demanda. Tem a perfeitamente inelástica, a inelástica, a da elasticidade unitária, a elástica e a perfeitamente elástica. Na demanda perfeitamente inelástica, quando há uma variação de preço, não influencia nada na variação da quantidade de demanda, porque a quantidade de demanda é constante. Aqui. Como, por exemplo, eu tenho uma farmácia uma única farmácia que vende insulina numa cidade. E nessa cidade tem vários diabéticos. Então, os diabéticos são obrigados a comprar essa insulina independente do preço. O preço pode variar para cima ou para baixo, pode diminuir ou aumentar, mas só que eles vão sempre comprar essa insulina. Então, essa quantidade de demanda vai se tornar constante. E aqui no gráfico eu tenho um exemplo aqui que o preço ele diminui 20%, enquanto a demanda não varia nada. Quantidade de demanda. Então, a elasticidade dele vai ser igual a zero, conforme a expressão explicada anteriormente pela Letícia. Onde 0% vai ser dividido por 20%, que aí vai dar igual a zero. Na demanda inelástica,
Quando há uma variação de preço, há uma variação, mas só que de forma muito pouca na quantidade da demanda. Aqui, por exemplo, no consumo de gás. Uma pessoa tem a necessidade de comprar o gás para cozinhar os alimentos, para fritar e fazer algumas coisas culinárias. E ela sempre vai comprar esse gás, independente da alteração do preço. Mas só que ela pode racionar o gás para não acabar rápido. E também ela pode optar pelo fogão a lenha. Mas só que vai diminuir uma quantidade desprezível. E assim a quantidade de demanda vai diminuir muito pouco. E aqui tem um exemplo no gráfico também, que quando abaixa 20% o valor do preço, aumenta 10% da quantidade de demanda. E sempre a elasticidade vai ser menor que 1, como ilustra aí acima, dessa fórmula. Essa expressão aqui ilustra que, pegando os exemplos aqui do gráfico abaixo, temos 10% dividido por 20%, que vai dar igual a 0,5, que é menor que 1, a elasticidade. Na demanda unitária, ela sempre apresentará um valor absoluto de elasticidade igual a 1, porque quando há uma variação no preço, o mesmo valor da variação do preço será o mesmo valor da variação da quantidade de demanda. Como ilustra esse gráfico aqui, onde está diminuindo aqui o valor do preço em cerca de 20%, e aqui está aumentando esse 20% mesmo, 20% está aumentando a quantidade de demanda. E, de acordo com a expressão, colocando em suas devidas posições, o preço e a quantidade de demanda, dará um resultado igual a 1. A elasticidade sempre vai ser igual a 1. Na demanda elástica, quando há uma variação no preço, há uma variação na quantidade da demanda, mas só que é maior do que a variação no valor do preço. Como aqui no gráfico, onde está reduzindo 20%, 20% do valor do preço, está aumentando 30% da quantidade de demanda, quantidade da demanda. E dessa maneira, isso se aplica nos produtos substitutos explicados pela Letícia. No caso da manteiga e da margarina. E aqui na expressão, colocando tudo isso no devido lugar, percentual em quantidade de demanda dividido pelo percentual em quantidade em valor do preço, temos 30% dividido por 20%, que vai dar 1,5, sendo a elasticidade maior que 1. Na demanda perfeitamente elástica, sempre o preço vai ser constante. Isso se aplica principalmente no mercado de concorrência perfeita, porque o preço ele tem um valor definido para todas as empresas. Então, se o certo produto com preço definido aumentar, ninguém compra o produto. Agora, se ele diminuir, todo mundo compra uma certa quantidade. Aqui, ó, no caso aqui, o preço a variação em 0%, enquanto a quantidade de demanda tem 30%. Mas só que as pessoas compram essa quantidade de acordo com sua renda também, porque a renda é um fator determinante para a compra de certos produtos também. E de acordo com a expressão, colocando tudo isso no devido lugar, os exemplos aqui desse gráfico, temos 30% dividido por zero, que vai tender ao infinito. Então, a elasticidade, quando está na demanda perfeitamente elástica, ela tende ao infinito. E a receita total. A receita total, o que é a receita total? A receita total é a quantia paga pelos compradores e recebida pelos vendedores devido à venda de um produto ou de um bem. A receita total é igual ao produto do preço e junto com a quantidade da demanda. No gráfico aqui é representada pela área do retângulo aqui, ó. Área do retângulo. E no gráfico aqui, o valor do preço de certo produto é R$2, enquanto o valor da quantidade de demanda, a quantidade de pessoas que vai comprar esse produto, é 150. Então, multiplicando os dois, temos R$300, que é o valor da receita total. Além dessas elasticidades, tem outros tipos, como a elasticidade da renda de demanda, que é a relação entre a quantidade da demanda e da renda do consumidor, que são os compradores. E ela é calculada da seguinte maneira: a elasticidade da renda da demanda é igual ao valor em percentual da quantidade da demanda dividido pelo valor em percentual da renda. Elas são divididas entre bens normais e bens inferiores. Os bens normais é quando uma pessoa ela tem uma renda inferior e ela compra um produto inferior, e quando ela aumenta essa renda, ela substitui o produto inferior por outro produto que é compatível com a renda dela. Então, ela é diretamente proporcional e a sua elasticidade é maior, é positivo. Enquanto os bens inferiores, ele não substitui o produto, mas sim ele utiliza menos o produto e passa a consumir um pouco do outro, que é compatível com a sua renda. Então, elas são inversamente proporcionais. Então, a elasticidade é negativa. A elasticidade do preço cruzado da demanda, que é outro tipo de elasticidade, mede a resposta da demanda para um produto ou um bem X às alterações no preço de outro produto ou bem Y. Essa elasticidade é calculada da seguinte forma:
o valor em percentual da alteração na demanda do bem X dividido pelo valor em percentual na alteração no preço do bem Y. E aqui temos dois casos desse tipo de elasticidade. Temos os bens substitutos, que eles têm elasticidade positiva, que é o caso da manteiga e da margarina. Se eu aumento o preço da manteiga, que é o meu bem Y, aumento o preço dela, muitas pessoas vão comprar a margarina, por causa da lei da demanda. Então, elas são diretamente proporcionais, então a elasticidade dela é positiva. Já os bens complementares, como é o caso de um carro e o seu seguro, se o seguro do carro aumentar o valor do preço, muitas pessoas deixam de comprar o carro. Então, se caso ao contrário, se ele diminui o valor do preço, muitas pessoas passam a comprar esse carro. Então, eles são inversamente proporcionais. Então, eles são bem complementares e sua elasticidade é negativa. Elasticidade da oferta. Elasticidade de preço da oferta. É uma medida de quanto a quantidade ofertada de um bem responde na variação de seu preço. Bom, o conceito de elasticidade de preço da oferta é similar ao conceito de elasticidade de preço da demanda. Só que o da oferta é basicamente a medida de quanto a oferta de um determinado bem é afetada, influenciada, no caso, por mudanças, certas variações no preço desses bens. E, ao contrário das variações na elasticidade de preço da demanda, as da oferta vão ser diretamente proporcionais, ou seja, se o preço sobe, a quantidade ofertada aumenta, pois mais os vendedores vão estar dispostos a vender o produto. Mas, olhando para o outro lado, se o preço cai, a quantidade ofertada diminui, porque esses vendedores não vão querer ofertar tanto aquele determinado produto, pelo fato de não gerar tanto lucro assim. E isso é o que a lei da oferta nos diz, basicamente. Seu determinante-chave. Na maioria dos mercados, um determinante-chave da elasticidade de preço da oferta é o período que está sendo considerado, ou seja, o tempo. Em curtos períodos, por exemplo, uma empresa não pode mudar facilmente a quantidade de produção de um bem, seja para mais ou para menos, e isso faz com que a quantidade ofertada não varie muito em relação ao preço. Mas isso muda quando se trata de um período mais longo, porque a quantidade ofertada pode aumentar em grande quantidade em relação às mudanças de preço ao longo prazo. Bom, tipo de elasticidade de preço da oferta. Bom, quando a elasticidade de preço da oferta é pior, é maior que 1, a gente diz que é uma oferta elástica, que é quando a quantidade ofertada muda muito em relação a uma alteração nos preços. Exemplo, se a gente tiver uma EPO igual a 2, e se o preço do produto subir 20% no mercado, a quantidade ofertada desse produto vai aumentar em 40%, ou seja, vai dobrar, que vai caracterizar uma oferta elástica. Quando a EPO é menor que 1, a gente diz que a oferta é inelástica, que vai ser quando a quantidade ofertada muda pouco em relação a uma alteração nos preços. Por exemplo, se a EPO for 0,1, significa que se o preço de um bem X subir 100%, a quantidade ofertada desse bem vai aumentar só 10%, o que vai caracterizar uma oferta inelástica. Quando a EPO é igual a 1, nós dizemos que é uma oferta de elasticidade unitária, que é quando a quantidade ofertada vai mudar na mesma proporção do preço. Isso significa que se o preço de um produto qualquer subir 50%, por exemplo, a quantidade ofertada desse produto também vai aumentar 50%, sendo uma elasticidade unitária. Bom, cálculo da elasticidade de preço da oferta. Bom, e essa aqui é a fórmula usada para calcular a elasticidade de preço da oferta, sendo EPO igual a variação percentual da quantidade ofertada de um determinado bem sobre a variação percentual do preço daquele bem, basicamente. Bom, gente, agora eu vou dar uma breve explicação sobre as variedades das curvas de oferta. Começamos com a oferta elástica, quando a elasticidade ela é maior que 1. O que significa isso? Significa que um aumento de uma porcentagem pequena no preço provoca um aumento de uma porcentagem muito maior na quantidade ofertada. Isso acontece geralmente no mercado competitivo, onde tem muitos ofertantes atuando, e também no mercado tecnológico, porque como eles têm uma tecnologia avançada, eles conseguem produzir mais rápido e, assim, aumentar bastante a sua quantidade. Agora, nós temos a nossa oferta inelástica, quando a elasticidade ela é menor que 1. Nessa oferta inelástica, o preço ele aumenta uma determinada porcentagem e a quantidade ela aumenta menos do que o preço. Por quê? Porque essas atividades da oferta inelástica geralmente são atividades que requerem muito tempo para serem feitas. E com isso, o produtor ele não consegue produzir mais rápido e assim ele acaba produzindo menos.
Temos como exemplo dessa atividade o tomate, porque quando o tomate está fora de safra, ou quando ele tem quando tem um problema no clima, o preço dele acaba aumentando bastante. Porém, a sua quantidade não tem como aumentar muito, porque como para plantar o tomate requer muito tempo, eles não têm como fazer isso de um dia para o outro. E acaba que a quantidade não aumenta tanto. Agora nós temos a nossa oferta com elasticidade unitária, que é quando a elasticidade é igual a 1. Nessa oferta, quanto mais o preço aumenta, mais o produtor se sente motivado a aumentar a sua produção. Então, ele aumenta a produção igualmente com que o preço aumenta, ou seja, a porcentagem de aumento do preço é a mesma porcentagem de aumento na quantidade ofertada. Agora temos nossos casos extremos, começando com a oferta perfeitamente inelástica, quando a elasticidade ela é igual a 0. Nesse tipo de oferta, o produtor está no máximo da sua capacidade produtiva. Por isso, não importa tanto que o preço aumente, a porcentagem que o preço aumente, não importa, sempre a quantidade ofertada vai ser aquela mesma, porque ele já está no seu limite. Não tem como aumentar mais. Agora vamos falar sobre a oferta perfeitamente elástica, que acontece quando a elasticidade é infinita. Esse tipo de oferta acontece no mercado de concorrência perfeita. Nesse tipo de mercado, geralmente se tem uma linha de preço e o produto ele tende a ter aquele mesmo preço. Porque, como eles estão trabalhando com custos semelhantes, se um dos produtores diminuir o seu valor, o seu preço, ele vai acabar trabalhando com prejuízo. E se ele aumentar também, as pessoas vão optar por comprar com aquele que está lá na linha de preço normal, de sempre. Por isso, o preço ele não tende a mudar muito. Ele tende a ficar sempre naquela linha de preço, que como no nosso gráfico, é $4. E, por fim, para concluir, a elasticidade possui uma extrema importância para a economia. Dessa maneira, ela se torna fundamental para os empresários e investidores analisarem profundamente as empresas que eles pretendem investir. Além disso, entender o conceito de elasticidade e inelasticidade propõe ao investidor fazer uma análise vantajosa dos bens que ele tende a fornecer para a sociedade. Isso se torna possível através das ferramentas de demanda e oferta que nós aprendemos no decorrer desse trabalho. Bom, gente, muito obrigada pela atenção. Essas são nossas referências e tenham um bom dia.